Good morning, good afternoon or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as diferenças entre usar o will ou usar o be going to para expressar futuro. Além de eu falar um pouquinho sobre outras formas em inglês da gente se referir a eventos que vão acontecer. Então, preste atenção, até porque tem algumas coisas em inglês que nós não podemos usar o will, nem be going to. Tem coisas que só podem ser feitas com will, coisas que só podem ser feitas com be going to. Então, antes de começar, deixa eu colocar uma regra básica para vocês. O will ele serve para praticamente tudo que você pode imaginar de futuro em inglês. Só que tem um problema. A precisão da tua mensagem ela cai um bocado quando você não utiliza a forma adequada de futuro. Então, a gente vai ver na aula de hoje como que a gente faz esse futuro ser mais condizente com a tua ideia do que a gente, por exemplo, em português, nós também temos outras formas de dizer futuro. Então, vamos ver aqui na aula de hoje e we will be going to. Nós vamos ver então quais são as diferenças, como que a gente utiliza e o que a gente de fato diz com eles. Então eu trouxe para vocês, então a lição de hoje é a diferença de be going to, simple future, no caso do will, ou você usa outros verbal tenses para expressar futuro. Então vamos lá. A gente diz que como que se coloca futuro em inglês? É qualquer coisa que ainda não aconteceu. Né? Eu sei que é meio óbvio falar disso, but future in English is something that will happen, probably. Ou seja, provavelmente vai acontecer. E assim, gente, parece muito simples, mas não é tão simples assim, dependendo de que ideias você tem para dizer. Vou pegar um exemplo em português. Se eu digo eu vou viajar, que é o mais comum, inclusive, é diferente na situação que eu digo, eu viajarei semana que vem. Só que nós, em português, essa coisa de ser mais urgente, ser planejado, não ser planejado, a gente tem pelo contexto. Em inglês, isso muda um bocado. Então, vamos ler o diálogo aqui do quadrinho que eu coloquei para vocês. Tomorrow I'm having a free day. Quer dizer, amanhã eu vou ter um dia livre. Note que aqui nós já estamos tendo um uso de futuro com present continuous, que eu vou frente. Excellent! We'll go to the movies. Nós iremos assistir filmes. Isso daqui indica o quê? Uma ideia que não tinha sido planejada. Quer dizer, o fato de ela amanhã estar de folga é planejado, já vai acontecer de qualquer maneira. E isso é o que ele decidiu fazer após saber dessa notícia. Então, quando a gente está falando de simple future, desse tipo de futuro, a gente está falando basicamente disso daqui. E aí, prosseguindo, depois ela vai conversar com uma amiga. Jack and I have decided to go to the movies tomorrow. Então, quer dizer, uma coisa que eles já planejaram. Naquela hora, ele falou de ir ver o filme e ela provavelmente concordou. We're going to cinema after lunch. Nós iremos ao cinema após o almoço. We're going to the cinema after lunch. Quer dizer o seguinte, lá atrás eles decidiram que eles iam ao cinema. Naquela hora aquilo ali foi imediato. Mas como já está planejado, já vai acontecer, então nós usamos o be going to. Então, é basicamente isso que nós vamos ter em inglês. Em português, nós também temos uma construção parecida. Se você diz assim, amanhã nós iremos ao cinema, nós iremos depois do almoço, ou a gente vai depois do almoço, é diferente do que você dizer iremos depois do almoço. Então a gente já tem um pouquinho dessa ideia quando a gente utiliza o futuro com locução verbal. Então, vamos ler aqui as diferenças básicas entre o will e o be going to. Lembrando que vocês têm vídeos sobre o will, sobre o be going to. Aqui a gente só vai então trabalhar as diferenças. O will indica uma
coisa que você decidiu no momento que você fala. Também, quando você oferece algo, você promete algo a alguém. E quando você faz pedidos? Pedidos você pode fazer utilizando o futuro. Aqui eu não coloquei coisas que talvez aconteçam, mas porque esse daí é o uso do que a gente chama de futuro geral. O will está para futuro geral. O be going to tem dois usos mais específicos. Quando você planejou alguma coisa, ou quando você tem certeza de que algo vai acontecer. Então, você tem certeza. Então, é diferente de eu utilizar o will. O will, quando você utiliza para indicar futuro, você não está muito certo se aquilo vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Quando você utiliza o be going to, você tem certeza. Você está dizendo, ó, isso vai acontecer. E também, quando você acredita, você tem alguma pista agora de que algo vai acontecer no futuro. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. I promise it to be an excellent deal. Eu prometo que será um acordo excelente. Então vamos lá. Essa promessa que ele está fazendo é uma promessa que ele está fazendo agora. Só que essa promessa indica o quê? Então você dizer I promise, I swear. Você normalmente vai ter algum verbo que indica que é uma promessa, que é um juramento, que é uma oferta que você faz para alguém. Um contexto que te indica isso. There's someone knocking the door. Will you answer it? Tem alguém batendo na porta. Você vai atender? Então isso daqui é um pedido. Então, quando você vai pedir para alguém fazer alguma coisa, você vai utilizar o futuro. Cuidado, que não é a mesma coisa você utilizar o can ou could. Quando você utilizar will answer it, quer dizer, eu estou pedindo para você fazer isso, estou perguntando se você vai fazer isso. Se eu utilizasse o could, que eu quisesse mais polido, could you answer it, eu estou lhe pedindo um favor. Nossa, Fábio, quer dizer que então, se eu trocar um verbo, eu mudo a mensagem? É. Então, will é só o pedido para fazer algo. Quando você utiliza o could ou can, é você pedir um favor. E não necessariamente pode ser fazer algo. Pode ser fazer algo, pode ser entregar algo, enfim. Tá? E aí, will party tonight? Will you go? Então nós decidimos agora fazer uma festa. Você vai? Eu estou te perguntando isso agora. Quer dizer, decida agora se vai fazer isso ou não. Então nós decidimos fazer a festa esta noite. Não está planejado isso. Só que olha o que acontece aqui. Liz and me, they're going to party and we're invited. No caso aqui, said me, ele é uma construção não usual. É comum aparecer isso em inglês, mas gramaticalmente não está correto. Liz said me, they're going to party and we're invited. Liz disse que eles estão indo para a festa e nós fomos convidados. Então, quer dizer, they're going to party. Quer dizer, eles planejaram lá atrás, na imagem anterior, e aí eles decidiram que eles vão fazer. Ou o que é mais comum na fala, Liz said me they're gonna party and we're invited. Lembre-se que este gonna, como eu falei lá no vídeo do Be Going To, ele só é usado para fala ou para coisas que produzam fala. If you need to write a text using formal English, don't use gonna. Tá? Então, se você escrever em texto de inglês formal, não usa. E the sky is cloudy. O céu está nublado. It's going to rain. Vai chover. Quer dizer, eu tenho certeza que vai chover porque o céu está nublado. Or if you wanna put similar as dialogue, the sky is cloudy. It's gonna
rain. O céu está nevoado, está nublado, vai chover. Agora vamos. Aqui é que vocês vão ficar bastante estarrecidos. Vamos falar outra. Outras formas da gente trabalhar com o futuro. Ou outras utilizações de verbos para indicar futuro. Então vamos lá. Nós usamos o present continuous para indicar futuro. O be going to não deixa de ser uma versão já cristalizada do present continuous. Só que aqui, o uso do present continuous é para coisas que já estão combinadas. Então, funciona assim. Imagine, por exemplo, que você todo sábado já vai trabalhar. Você trabalha todo sábado. Então, você diz assim, Saturday I'm working. Sábado eu trabalho. Eu trabalharei, no caso. Porque você sempre faz isso. Então, coisas que já estão acertadas, que já estão combinadas, você utiliza o present continuous. E alguém pode perguntar, mas eu não posso usar o be going to aqui? Teoricamente você pode. Só que você tem uma diferença significativa. Quando você diz, por exemplo, tomorrow I'm going to work, amanhã eu estou indo trabalhar, isso é uma coisa que você planejou fazer, mas não necessariamente é algo que já é certo de ser feito por ter uma rotina. Então, quando você diz assim, tomorrow I'm working, em inglês, amanhã eu trabalho, é porque você sempre faz isso porque não tem como você mudar. No caso, a gente até pode indicar que essas coisas que já estão arranjadas, já estão certas, você não questiona em inglês. Porque é um futuro, mas é um futuro que já me apresenta algo aqui. Então, vamos ver um exemplo para colocar aqui para vocês. Mark will not go to the movies. Então, Mark não irá assistir aos filmes, não irá ao cinema. Because tomorrow he's working. E não he will work ou he is going to work. Você colocar isso daqui em inglês não faz sentido. Ou você troca o significado da sua sentença, o que é pior. Então, se eu te colocar isso aqui, he's going to work, ele está indo trabalhar, isso não é uma coisa que já está certa para ele, mas é uma coisa que ele planejou fazer. Essa é a diferença principal quando eu penso o be going to e o present continuous nessa situação. Quando eu penso no present continuous, eu penso que isso já está arranjado, alguém já decidiu, já foi decidido por alguém. Quando é você que decide, quando é a pessoa que decide, quando é a pessoa que planeja, aí você utiliza o be going to. Então, ele trabalhar amanhã não é uma coisa que ele planejou fazer, é uma coisa que ele vai fazer. Não importa o que aconteça. Porque é o dia dele trabalhar no sábado, porque ele trabalha aos sábados, ou porque aquele sábado é o sábado que ele não pode faltar na empresa, enfim, não importa a razão aqui. O present simple. Sim, crianças. Present simple é usado para futuro. Quando que nós usamos o present simple para futuro? Quando eu tenho algo que está programado num timetable, seria um quadro. Imagina que você está, por exemplo, lá na rodoviária, ou você vai pegar um avião, tem lá um quadro com os horários onde sai cada ônibus, onde sai cada avião. Isso se chama timetable. Por exemplo, o ônibus sai um às 8h30, outras 9h30, outras 10h30, e o outro e o último da manhã ao meio-dia. Isso se chama timetable. Aí você tem voo. O voo das 9 horas, o voo das 12 e o voo das 22. Dependendo do lugar onde você quer ir. Isso em inglês chama de timetable. Então, quando você tem um horário já programado, ou alguma coisa do tipo já é pré-programada, você utiliza sempre o present simple. E você não utiliza o will aqui.
nem o will, nem o be going to. Não pode usar aqui. Então, vamos dar um exemplo e eu vou explicar para vocês melhor. Your flight leaves tomorrow morning. Eu não tenho horário aqui, mas eu tenho algo que já está programado. Então, o seu voo parte amanhã de manhã. Então, isso é algo que vai acontecer porque está programado. Então, normalmente, quando eu tenho o Simple Present para indicar futuro, eu tenho alguma referência a tempo. Horário, data, dia, não importa. Eu tenho isso. E eu não vou usar o will, porque o will não me indica essa especificidade que é usada aqui. Então, quando eu sei que algo vai acontecer, porque já está programado, já está planejado, já está decidido, eu não posso utilizar o outro. Mas eu não acabei de falar do Present Continuous, do Be Going To, que também serve para isso. Vamos retomar. Present Continuous é quando algo vai acontecer porque você vai ter que fazer aquilo de qualquer maneira. Ou não fazer se usar negativa. Quando você tem o Be Going To, é o que você planeja fazer. No caso, o voo não é uma coisa que você está planejando fazer, nem uma coisa que você faz, é uma coisa que ele vai acontecer. O voo vai partir amanhã de manhã. Aí você tem que usar o presente, mas essa expressão aqui, o tomorrow morning, que equivale ao que nós chamamos de advérbio. No caso, locução adverbial de tempo. Tempo e talvez lugar. E o último uso é quando você tem algumas palavras que juntam as ideias. Pode aparecer no começo, pode ser no meio da frase. Então faz. Como, por exemplo, as after, quer dizer logo após, as soon as, tão rápido quanto, before, antes, if, que é o se. E no caso do se, isso acontece porque, o if no caso, por causa do if clause. Quando você vai dizer que algo acontecerá, você tem uma estrutura de if clause. Pode ser o present simple, pode ser o can, mas present simple é o que é mais parecido com isso daqui. As, soon as, tão logo for, before, if, when, que é o quando, by the time, pelo tempo, pela hora, unless é o a menos que, until é o até que. Então, quando você tiver essas expressões, você não pode usar o will. Aqui, o fragmento da frase que acompanhar isso não pode receber o will. Tem que receber present simple. Isso é uma regra. Então, vamos ao exemplo aqui para a gente poder finalizar e explicar algumas coisas para vocês. When you are in London, again, come and see us. Então, quando você estiver em Londres de novo, venha nos ver. Então, o que acontece aqui? When you are in London, percebe que não é assim, when you will were in London, you will be in London. Quando você chegará em Londres, não. Isso daqui, nesse caso, expressa relação de temporalidade. Então, o quando, até mais. Então, aquela listinha ali que eu mostrei no PowerPoint, eu recomendo que vocês voltem no vídeo. Marquem, porque apareceu aquilo ali, você não vai utilizar no fragmento que compor isso, você não vai utilizar o future. É muito provável que uma das sentenças venha no simple future. Isso não é incomum. Normalmente a sentença que vem antes do clause vai vir no simple future. Se eu dissesse, por exemplo, o seguinte: if you go working tomorrow, please visit me. Se você trabalhar amanhã, me visite, vai me visitar. Certo? Então é basicamente isso. Então isso daqui, turma, são alguns usos do futuro no inglês. É claro que eu não estou abordando aqui outras construções um pouquinho mais complexas,
do tipo futuro composto, no caso future continuous, nem o future perfect. É porque são usos um pouco mais restritos. O future continuous, por exemplo, é uma coisa que vai acontecer no meio de outra. Então, é assim, já acho que já tem bastante informação aqui para vocês. Então é isso, turma. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima aula.